Hello there, how's it going? Welcome. Essa é a nossa segunda aula. Se você perdeu a primeira, volta lá. A gente teve uma aula completa sobre alphabet e hoje nós vamos estar falando sobre numbers. Aqui a gente está fazendo um curso completo do zero ao avançado, gratuito. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Ative o sininho para você poder receber todas as notificações. A gente vai ter aulas bônus e a gente tem conteúdo semanal disponível. Se você também ainda não me segue no Instagram, segue lá, English with Pete, right here. E vai ser um prazer ter você comigo. Sem mais delongas, let's go, let's get started. Já pega aí seu caderno, caneta para fazer suas anotações. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre números, como eu já disse. Muito provavelmente você já aprendeu os números desde pequenininho, não é mesmo? Mas eu tenho quase certeza que a pessoa que te ensinou os números, ela não tinha uma pronúncia adequada. Eu não sei, talvez você é filho de um professor de inglês ou professora, mas se você não for, talvez desde pequeno você pegou ali os números com uma pronúncia que não é tão adequada e aí nessa aula a gente vai resolver esse BO. E se você não sabe, você vai sair daqui falando até o 100 inglês hoje ou mais. Alright, vamos lá. A gente vai separar em três blocos os números hoje, nessa aula de hoje. E a gente vai dar início aqui nesse primeiro bloco aqui, tá bom? Que vai ser o bloco dos algarismos de 1 a 12. O nosso foco aqui nesse curso é pronúncia, única e exclusivamente comunicação, tá bom? Então, se você tem uma pronúncia um pouquinho fraca, essas aulas elas vão te ajudar demais. Não perca nenhuma, beleza? A maioria das pessoas elas se entregam que não falam inglês só de contar do 1 ao 10, então vamos resolver isso aí, bora junto. Primeiramente, o número um, a pronúncia do número um é one. E se você assistiu a aula um, a gente estava falando sobre o alphabet. A letra N em inglês ela é pronunciada com a pontinha da língua no céu da boca. Fica assim, one. Repeat. One. One. Ok? A segunda letra é o two. Geralmente as pessoas elas falam um som de chu, tipo um TCHU, chu. Mas a pronúncia é two. Two. One, two. Three. O three, ele entrega todo mundo. Se você não assistiu a aula ainda, a um, assista. A gente estava falando sobre o som do TH e a pronúncia do TH é ponta da língua entre os dentes e sopra. Cuspiu aí o celular inteiro, né? Three. 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 Ok? Conseguiu? Me conta aí se você está conseguindo falar o three nos comentários. One, two, three. O número 4 e o 5 geralmente as pessoas já pronunciam bem, é o four, repeat, four e five. Eles terminam no som de V. Five, five. One, two, three, four, five. O six, ele é outro que é geralmente pronunciado errado, porque o foco do som ali não é o I, six, six, é six. Ele tem um som mais parecido com E, six. One, two, three, four, five, six. Seven, todo mundo pronuncia direitinho. Eight. O eight, ele tem esse som de T, então ele não vai ser pronunciado eight, porque aí é H. É eight. Eight. Tipo um espirro. Eight. Saúde. Brincadeira. Eight. O nine, de novo a gente tem o som final de N, nine. E ten. 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 Não é ten, é ten. Ten. Ok? Finally, 11, 11 e 12. 12. Do you have any questions? Se tiver perguntas, escreve aqui nos comentários. Vamos recapitular então do 1 ao 12. Let's do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conseguiu? I hope so. Esses são os primeiros números. Se a sua dificuldade é a pronúncia, vai praticando aí e repete quantas vezes for necessário essa primeira parte da aula, até a sua pronúncia ficar bacaninha. Moving forward, continuando. Depois, o segundo grupo aqui que a gente vai observar é o grupo teen. Vamos imaginar uma pessoa, beleza? Ela nasceu aqui, ela tem 1 year old, e aí a pessoa vai se desenvolvendo, vai crescendo, mas ela ainda é uma criança.
Dos 13 aos 19, supostamente é a idade que nós somos adolescentes, e adolescente em inglês é teenager, ou simplesmente teen, teen. E aí a gente vai usar esse som para falar os números do 13 ao 19, é uma dica muito boa para você não se esquecer mais. Então o número 13 é 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gotcha? Vamos só prestar atenção em alguns detalhes aqui. O número 3 ele para de ser three e ele vira third, third. O número 5 ele para de ser five e ele vira fifth. O número 4 apesar de não mudar a pronúncia, ele perde o U, vira four, 14. A pronúncia é a mesma, né? Four, 14. Tirando isso, o resto permanece idêntico. Você pega aí, por exemplo, o 16, vai ser a pronúncia do 6, que é six, mais tem, 16, ok? O 7 permanece 7, com a adição de tem, 17, 18, 19. Bem facinho, né? Fala a verdade. Então, do 13 ao 19 vai ser isso aqui. Depois a gente vai falar das dezenas inglesas. As dezenas inglesas, elas também seguem um padrão como o teen, mas elas têm um final T. A minha esposa, a gente mora nos Estados Unidos aqui há 2 anos já, e ela fala que ela sempre tem dificuldade, que às vezes ela quer falar 17, as pessoas entendem 70, às vezes ela quer falar 70, as pessoas entendem 17. Para desmistificar isso aqui, para poder te dar um help, se você estiver sendo mal interpretado ou quiser se fazer mais claro, você precisa falar bem marcado, tá bom? Vamos lá então. Um, 20, repeat. 20 mudou completamente, né? Em vez de two, vira 20. 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Porém, se você está buscando ter ali um sotaque americano, os gringos eles têm uma tendência a usar a última consoante antes do T para fazer a pronúncia ali mais natural. Em vez de falar 20, marcadão 20, geralmente os americanos eles falam 20, 20. Por exemplo, se alguém perguntar para mim, How old are you? Quantos anos você tem? I am 29 years old. How old are you? Qual a sua idade? Aí você falaria, né? 32, por exemplo, se você tiver 32, né? 32. Seguindo aqui esse padrão americano ali, o 30, ele tira esse som de T e ele vai focar no R. Então fica 30, 30. Repeat, please. 30. Mesma coisa com 40, vira 40, 40, 40, 40. Você pode escolher o jeito que você se sente mais confortável, obviamente. Só tô te falando que aqui os americanos, eles geralmente vão falar 40. 50 ou 50. 60, não tem jeito, não tem enrolação. A última consoante ali é o X, né? Vai ficar esquisito. 60 mesmo. 70, 80 e 90. Ou 90. Alright? Ficou claro? Para fazer um número composto, você vai usar a dezena e só o número, o algarismo ali normal, né? Por exemplo, se eu quiser falar 67, vai ser 60 ou 7, 67. Se você quiser falar, sei lá, 48, 48. As simple as that. Bem facinho, né? Queria fazer um bônus aqui extra para você que está aprendendo inglês. Hora das anotações aí, papel e caneta. Quando a gente vai falar sobre datas em inglês, tem uma alteraçãozinha interessante quando nós vamos falar sobre datas que eu queria te mostrar. Por exemplo, em vez de falar 1994, esse é o ano que eu nasci, é comum os americanos falarem de uma maneira mais geral, eles vão dividir em dois números. Então, no Brasil, geralmente a gente usa os dois últimos, né? Eu sou de 94. Em inglês é comum usar, dividir os algarismos em dois. Então, seria, por exemplo, 1994, sabe? E aí você pode falar o número completo, e aí, para quem não sabe, mil em inglês é one, whoops, 1000,
Depois a gente tem 900, que seria 900. Depois a gente tem o 94 que a gente estava estudando agora, né? Então seria 99. Oh, sorry. 94. Esse seria o número completão. Assim como em português fica muito extenso, né? Falar eu nasci em 1994. Em inglês também fica longo, né? Falar I was born in 1994. E aí geralmente eles falam 1994. Então seria o equivalente a falar I was born in 1994. Então essas são as duas maneiras que você teria para falar anos em inglês quando você vai falar o ano que você nasceu, o ano que um evento aconteceu, tá bom? Ficou claro? Já sabia dessa? Me conta aí nos comentários se você já sabia. I was born in 1994. Sei lá, a guerra terminou em 1875, por exemplo. Como seria 1875? Se você quiser falar o número inteirão, você diria de novo. 1800 seria 800 e depois 75. 1875. Ou então você poderia, de novo, dividir em duas partes. 1875, né? Então seria 1875. Ok? Deu para entender? Essa é uma maneira comum de falar os números em inglês quando você está falando de data, tá bom? E está querendo facilitar a sua vida. Ok, ok, ok. Agora vamos lá para uma outra dica que eu tenho para você com relação a numbers. Quando a gente está falando número de telefone, número do apartamento, sei lá, endereço e tal, é comum você substituir o número zero, que em inglês é zero, pela letra O. Então você fala O, tá bom? Então vamos supor que a pessoa fala assim, sei lá, alguém vai te entregar uma comida, e você quer falar que você mora no apartamento 505. Você pode falar 505 ou 505, ou você pode simplesmente falar 505. 505. I'm going back to 505. Lembra dessa música do Arctic Monkeys? Você também pode usar isso em número de telefone. Então vamos supor que seu número lá, o meu número, por exemplo, 96736. Você poderia falar. Nesse caso aqui, eu falaria só 900. Mas se for só um zero, tipo isso, você poderia falar: My number is 9046736. Alright? Essa é só uma outra dica aí, um adendo. Em português, por exemplo, geralmente quando a gente está falando número de telefone, a gente substitui o 6 por meia, já viu? 3673. Em inglês, eles fazem esse joguinho aí com o zero, o 6 fica só 6 mesmo. Oh, yeah. Alright. Vamos voltar aqui então. Até aqui tudo claro? Espero que sim. Vamos aprender aqui algumas perguntinhas então. A gente vai começar com a pergunta de idade, tá bom? How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? Pode parecer uma pergunta boba, mas se você estiver preenchendo um formulário, alguma coisa, é muito comum as pessoas fazerem essa pergunta para você. How old are you? E aí, para falar a idade em inglês, você não tem a sua idade. Em português a gente tem a idade, né? Eu tenho 29. Minha mãe tem 65. Em inglês você é a sua idade. Então você usa o verbo to be. How old are you? I am, ou simplesmente I'm, e o número. Por exemplo, se você tiver 18 anos. I am 18 years old, que é a forma completinha. Isso aqui fica bem quinta série falar I am 18 years old. Ninguém fala eu tenho 18 anos de idade.
Então você pode falar simplesmente I'm 18. I'm 29. How old are you? I am 34. Ok? Aqui a gente tem alguns números só para você praticar. 31, 26, 99, 43. E aqui a gente tem o exemplo de um diálogo para você ver na prática ali. A gente vai mesclar aqui a primeira aula com a segunda, beleza? What is your full name? What is your full name? I am Clark Joseph Kent. Can you spell your last name, please? A gente estava falando sobre a palavra spell na última aula. Você lembra o que é spell? Spell é soletrar. Can you spell your last name, please? Sure, that's Kent. Thanks, Mr. Kent. And how old are you? I am 29 years old. Ok, agora eu quero que você leia comigo aqui, prestando atenção nas palavras, tá bom? Tô dando para ver claramente aqui essa parte. What's your full name? I am Clark Joseph Kent. Can you spell your last name, please? Sure, that's Kent. Thanks, Mr. Kent. And how old are you? I am 29 years old. É muito legal você praticar esse diálogo aqui, substituindo por suas informações. Por exemplo, what is your full name? Vamos dizer que seu nome completo é, sei lá, Maria Joaquina Félix. What is your full name? I am Maria Joaquina Félix. Can you spell your last name, please? Sure, that. Você vai soletrar Félix, né? F-E-L. Thanks, Mrs. Felix. And how old are you? E você vai pôr sua idade. I am 39. I am 41. Ok? Galera, a questão interessante do inglês é a prática e sempre trazer para a sua realidade. Desculpa. Então, se você não tem o hábito de praticar inglês com isso aqui, é muito legal você poder começar a usar, tá bom? A gente vai finalizar essa aula com uma atividade. Eu prometi para vocês na aula passada que a gente ia ter uma atividade e a gente vai mesclar o conteúdo da primeira aula e da segunda. Se você não assistiu a primeira, assiste lá rapidão. E queria que vocês anotassem aqui essa resposta para você praticar o seu inglês na íntegra, tá bom? What is your first name? What is your last name? And how old are you? Se você ficou interessado nesse livro e quiser comprar o material, fala aí, eu quero, clica ali no número do WhatsApp que vai ter aqui na descrição, que eu vou ficar feliz em compartilhar com você. E você pode adquirir esse livro se você quiser para imprimir ele, poder acompanhar as aulas gratuitas, mas ter ali o material do seu lado. Se você não quiser, tudo bem, eu vou estar compartilhando minha tela aqui com vocês. Alright? Galera, o Instagram ele é onde a gente tem ali um contato mais direto, aqui as aulas estão gravadas para você poder reassistir quantas vezes for necessário. Eu vou deixar sempre aqui no link da descrição algum conteúdo extra para você enriquecer ainda mais seu conhecimento com o conteúdo da aula. Hoje nós falamos sobre numbers, então eu vou deixar aqui alguns links para você praticar ainda mais os numbers, alright? Thank you so much. Have a great one, and I see you in the next class. Bye bye.